Mais um Causos de Bateristas aqui no Repercuta Podcast. Série essa que traz 3 histórias curtas sobre 3 bateristas ou percussionistas. E nesse episódio, o comportamento de Abe Cunningham em shows que gera conflito com os outros integrantes do Deftones. Um acidente sofrido pelo Adrian Young que colocou em dúvida a continuidade de sua carreira. O duplo motivo da saída do Buddy Golk do Sublime. Esse é o Repercuta Podcast. Vamos embora. Repercuta. How you doing? I'm Abe Cunningham and I play for Deftones. This is a dream to do this, but to play what you want to play and to have people support you, and to have relationships over all these years. It makes sense, and to have someone believe in you, Abe Cunningham é baterista, dos mais experientes, norte-americano, é conhecidíssimo por compor a banda de metal alternativo Deftones. Entre suas características, a gente tem o uso bastante expressivo das notas fantasmas e também a inserção de técnicas de percussão inseridas, aplicadas na bateria. Ele que é de Long Beach e nos gêneros musicais ele tem o metal alternativo, o nu metal, o post-metal, o rock experimental e o rock alternativo. Além do Deftones, que é a causa por ele estar aqui nesse Causos de Bateristas, além de também ter álbum solo lançado, ele também se associou aos projetos Far, Destroy Boys e Daycare. Ele começou na música muito cedo, é de família de músicos e apesar de ter nascido em Long Beach, logo foi para Sacramento, que é a cidade, que é o lugar onde o Deftones emergiu. Começou a tocar bateria no início dos anos 90 e em suas influências, os caras que inspiraram o Abe a começar a tocar, a gente tem o Ginger Baker, o Mitch Mitchell e o Stuart Copeland. Na performance do Abe, e que se conecta com esse caos, com esse motivo pelo qual ele está aqui, é uma performance frenética, sets de bateria extensos, presença de pedal duplo no seu kit, tendo vários timbres, várias frequências presentes ali na cozinha do Abe. Com o Deftones, ele está desde 95, em atividade ele está desde 88, apesar de ter 2 anos ali no início na música e a partir dos anos 90 mesmo inserido com bandas, e está no Deftones desde 91. Com a banda, ele gravou os álbuns Adrenaline de 95, o Around the Fur de 97, White Pony, talvez um grande clássico da banda, em 2000, o álbum auto-intitulado Deftones de 2003, tem também o Saturday Night Wrist de 2006, o Diamond Eyes de 2010, o Eros, e também o álbum de 2012, o Koi no Yokan. Antes do Abe no Deftones, houve a presença do baterista John Taylor, que foi na banda de 91 até 93. Mas voltando para o Abe, além das dissidências que eu já demonstrei dos gêneros, entre outras bandas que influenciam o som do Deftones e também tem muita responsabilidade, tem muito a ver com a performance e a criatividade do Abe, a gente tem bandas como o Faith No More, o Tool, o Helmet, The Cure, Depeche Mode, Duran Duran, My Blood Valentine, entre outras bandas, trazendo para além dos gêneros que eu já falei, além do metal alternativo, do nu metal, também elementos do shoegaze, do trip hop, do post-punk e também até do dream pop, gêneros que teoricamente estariam distantes da vibe do Deftones. Dentro do contexto da banda, o Abe e a bateria têm bastante destaque, é um dos protagonistas ali, junto com a guitarra, inclusive são os dois instrumentos que têm mais proeminência, além, claro, da voz do Chino Moreno, vocalista da banda. O Abe é praticamente um membro fundador, é alguém importante para a banda, para o contexto da banda, para os fãs, e não é só aquele cara que está ali cumprindo horário, enfim, por trás dos tambores. Em 2001, ele lançou o álbum Valium de seu projeto solo, que se chama Fallacy, sendo esse debut dele em carreira solo. O Abe conta com o apoio da Zildjian e da Tama, e se dá bem tanto nos sons mais pesados, mais retos, digamos assim, mais direto ao ponto, mas também tem essa veia progressiva, muita vontade na tocabilidade dele, o que abre até um leque para a experimentação da banda e dos projetos que ele possa vir a participar. Em alguns fóruns eu encontrei a presença do Abe, ele sendo citado como um dos bateristas mais subestimados da geração dele, então ele não teria devido valor, devido reconhecimento. Mas o Abe está aqui nesse episódio por conta de uma característica bem peculiar na tocada dele e que se refere aos shows.
Isso porque, apesar de gravar as músicas com fidelidade ali, tendo a sua assinatura, em show o Abe costuma mudar um pouco, dar uma improvisada e meio que transfigurar as músicas, o que gerou até inclusive durante algum tempo alguns desentendimentos com os outros integrantes da banda. Até abrindo aspas aqui para ele fala, se referindo ao guitarrista da banda, o Stephen Carpenter. Ele fala: Stephen é do pensamento de que tudo tem que soar exatamente como está no álbum, o que eu até concordo de certo modo, mas eu cresci com improvisos, eu acho que deveria ter uma certa flexibilidade. Eu quero deixar as canções do jeito mais verdadeiro quanto possível, mas eu faço algumas coisas para tirá-lo do sério. Em várias ocasiões eu toco algo só para deixá-lo puto porque eu posso, mas nós somos irmãos. Ele também faz isso comigo, ele aumenta a velocidade de alguma coisa, ele muda o tempo, e eu sei que ele está fazendo isso de propósito. No entrevista de 2016, o Abe Cunningham acaba citando sobre o seu roteiro nos palcos, que é não saber o que raios fazer. Ele diz: você preenche os espaços com suas notas e quando tem uma hora ou outra, ou algum lugar para ficar um pouco mais selvagem, e aí você insere. Então é assim que eu faço. O Deftones faz parte do line-up do Coachella 2024. Adepto do improviso e da desconstrução das músicas nos palcos, esse é Abe Cunningham. I think that will remain our last album. Unfortunately, I don't see us touring anymore either. I could be wrong. You never know. Things could change. But, I would love to have that feeling again, connect with the fans. It's such a big deal to me. I think to all of us probably. And it's quite a shame that we're not playing live. Adrian Young é conhecido por ser um dos membros fundadores do No Doubt, grupo proeminente dos anos 90 que mistura pop, rock, ska, new wave, rock alternativo, pop punk e também algumas influências de reggae, inclusive. Ele está em atividade desde 87, conta com uma performance muito marcante, tanto no figurino como também nos seus sets de bateria bem alternativo, bastante colorido, para turnê de reunião, para alguns shows de reunião na altura de gravação desse episódio, em que a banda tem realizado, ao qual inclui também o Coachella, por exemplo. Ele conta com a bateria bem indumentada, na verdade, com brilho, com luzes e baterias em acrílico, inclusive dando bastante destaque nos palcos e nos shows. Na bateria do No Doubt, só houve um baterista antes do Adrian, que foi o Chris Webb, mas aí era na época que a banda ainda estava muito no início. Tanto que todos os registros, todos os álbuns da banda contam com assinatura, com o registro do Adrian. São eles o auto-intitulado No Doubt, de 92, o The Beacon and Street Collection, de 93, o Tragic Kingdom, de 95, o grande clássico da banda, e que apresentou ao mundo hits como Just a Girl, Spiderwebs e Don't Speak. Uma curiosidade, logo ao entrar na banda, o Adrian chegou a mentir para os outros integrantes do No Doubt, dizendo que já tocava fazia muito tempo, que tem experiência, quando na verdade ele só tinha 2 anos. Ele entrou na banda em 90, iniciado a sua vida baterística em 88. Uma das bandas mais bem-sucedidas dos anos 90, o Adrian fazendo parte da No Doubt, depois de ter entrado em ato ainda em 2003, retornado em 2012, para o lançamento do último álbum até o momento, o Push and Shove. Já em 2015,
o Adrian participou junto da banda para uma série de 7 shows, que foi encerrada inclusive com a apresentação na Califórnia. Mas o Adrian está nesse episódio por conta de uma das coisas mais temidas por nós bateristas, não só pela questão de ficar a impossibilidade de tocar, né, para a vida toda, mas enquanto baterista é pior ainda. Isso porque em 2021 aconteceu com o Adrian o que ele mesmo intitulou como o pesadelo de qualquer baterista. Ele acabou sofrendo um grave ferimento na mão, abri até aspas para ele aqui na época. Olá, bem, sofri um acidente ontem à noite e há 2 grandes pedaços de vidro enfiados na palma da minha mão. Vou fazer uma cirurgia para removê-los. Bons tempos. Ele escreveu isso com essa conclusão irônica, né? Sem saber, na verdade, na época, quanto tempo levaria para se recuperar. Ele estava em casa se preparando para jantar e acabou levando um tombo e estava com um copo na mão, e na queda o copo rachou, quebrou e acabou cortando a mão dele. Na época os médicos alertaram que, apesar de ser necessária uma cirurgia, os médicos afirmaram que o procedimento seria relativamente fácil e que ele se recuperaria na boa. Só que na época não deu para fazer a operação logo de cara, porque havia necessidade de fazer uma avaliação e detectar a extensão dessas lesões e tal. E na sequência também não foi divulgado quanto tempo ele teria ficado longe das baquetas, coisa que ele, na verdade, se recuperou e segue em atividade. No entrevista de 95, o Adrian explicou um pouco sobre o processo de gravação e de registro das músicas. Grande parte das canções ele gravava em casa, antes de ir para o estúdio, como um processo de pré-produção. E ele também é o tipo de cara que no seu estilo ele curte fazer essa mistura entre loops, samples, né, bateria eletrônica. É um set híbrido. Ele tem a sua parceria de longa data com a empresa Orange County Drums and Percussion. E uma curiosidade no set dele é que ele costuma usar caixas de 12 por 7,5, até para deixar ela bastante instalada, que é uma característica do No Doubt. Já na prataria, o Adrian tem o apoio da Zildjian, é um dos endorsements. E no seu leque, no seu perfil, além dos sons mais alternativos, o Adrian também carrega um pouco do grunge da época dos anos 90, além do rock alternativo. Massa perceber que os sets dele sempre foram extravagantes, coloridos, com tons coloridos, cada um de uma cor praticamente. E para os shows de 2024, na minha opinião, uma lindeza o set dele. E tem bastante a cara da banda, bem alternativo mesmo. Faz sentido pensar que eles estão medindo o público, testando para depois saber se entra em turnê mesmo, até porque tem muita coisa envolvida, muitos anos se passaram, né? Tá todo mundo mais velho, então para cair na estrada assim é algo a se pensar, mas que tem sido, pelo menos os shows realizados em 2024, um grande sucesso, demonstrando aí que faz sentido realizar uma turnê. Hi, my name is Adrian Young. Hopefully people will enjoy it. Flying out here to Texas, we had maybe 2 or 3 songs worked out, and I'm like, what the hell are we gonna do, you know? And Eric's like, I don't know, we're just gonna figure it out when we get there. And Buddy Golk passou por bandas como Sublime with Home, Long Beach Dub All Stars, Ice Adrift e Vulcano. Mas é na Sublime onde a gente tem a sua maior proeminência, seu maior destaque. O Floyd I. Buddy Golk IV, o nome completo, nascido em 67, ele é americano. Além de baterista, também tem habilidades na percussão e em sintetizadores. E entre seus estilos, ele transita do punk rock ao reggae, pelo rock alternativo, dub e também influências do ska e do punk. No Sublime with Home, inclusive, ele foi substituído em 2000, no início da década de 2010, pelo Josh Freese. E com o Sublime, ele tem os seguintes registros dos álbuns Já Won't Pay the Bills, de 91, o 40 to Freedom, de 92, o Robin the Hood, 94, o autotitulado Sublime, de 96, o Second Hand Smoke, de 97, Stand By Your Van, em 98, o acústico do Sublime, o Bradley Nowell em Friends, e em 2006 o Everything Under the Sun.
que é um álbum, uma compilação de raridades da banda. E o Sublime foi formado na Califórnia, ainda em 88, e o Bud é um dos membros fundadores. Em sua estadia no Sublime, ficou de 88 até 96, retornou em 2009 e desde 2023 segue na banda, inclusive sendo headliners de alguns festivais, a exemplo do Coachella, com influências que agregam o ska, o punk rock, o hardcore, influências do hip hop, do metal também, o dancehall, o reggae, ska e também a surf music. Mesmo assim, o Sublime também é descrito como uma banda de reggae para se colocar ali num rótulo, numa prateleira. O Buddy Golk sendo inclusive uma das assinaturas do ritmo, da musicalidade e não apenas da parte técnica, mas também uma assinatura sonora de você bater o ouvido e sacar, isso aqui é som do Buddy Golk, esse som de caixa, esse som de bumbo, enfim, essa virada, esse tipo de movimentação na bateria. Mas o Bud está aqui nesse episódio do Repercuta por conta da sua saída ainda em 2011. Rumores da época davam conta de que ele teria se desentendido com o empresário da banda na época, o Mike Brown. Logo depois, o Josh Freese foi lá para cobrir o Bud na banda. Ele que estava desde 88. E na época da saída da banda, ele que estava com 44 anos, até abrindo aspas para ele aqui. A história é que logo vou ser pai novamente e eu apenas quero estar lá para minha família. O Sublime resolveu se rearticular, se reorganizar para essa reunião em 2024. Inclusive, reunião essa que deve render novas músicas inéditas, álbum inédito pelo menos um. O Buddy Golk conta com o apoio da Yamaha nas baterias. E ele chegou também a se associar ao Chris Novoselic, ex-baixista do Nirvana, exatamente na banda Eyes Adrift, no início dos anos 2000. Esteve aqui no Lollapalooza Chile e também tocou no Brasil em turnê, logo antes de sair da banda. Eles fizeram SWU em 2010 e em 2011 excursionário aqui no Brasil. O Buddy concedeu entrevistas, inclusive à mídia especializada aqui no Brasil. A turnê do Sublime passou por Curitiba, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro e Fortaleza.